vídeo com muita alegria porque a data FIFA acabou, chegou ao fim. O Flamengo volta a campo no domingo contra o Juventude e para esse duelo vai ter mais um desfalque extremamente importante de um jogador absolutamente titular na equipe do técnico Felipe Luiz. Não estou falando do Varela, antes que você pense, nossa, Vini fazendo clickbait. O Varela também provavelmente não vai entrar em campo nesse jogo contra o Juventude. O Flamengo emitiu um comunicado oficial, um boletim médico, e esse jogador titular absoluto está nele. Mas preocupa para a Libertadores, qual é a situação, o que ele tem, a gente vai trazer todos esses detalhes e vamos trazer também, lembra do Lázaro, o atacante que foi vendido pelo Flamengo ao Almeria? Então, o Almeria vendeu o jogador para um clube da Arábia Saudita, já foi até anunciado, mas o Flamengo tem direito a receber algum valor, algum percentual, muita gente dizendo que o Flamengo tem direito a 30% da venda, e se isso for verdade, dá mais de 10 milhões. Mas calma, eu fui apurar e vou trazer todos esses detalhes aqui para vocês também. E tem o radar dos jogadores do Flamengo que participaram dessa data FIFA, como é que eles foram. Sucesso absoluto da ação que o Flamengo fez, tá? Dando entrada aí a um pedido à ONU, para que a ONU reconheça o Flamengo como primeira nação simbólico-cultural do planeta. Está sendo um sucesso absoluto. Quanto mais os antes reclamam, mais a torcida do Flamengo faz acontecer. Não adianta. Se você provocar a torcida do Flamengo, vai ser pior. E a gente vai falar desse sucesso total que está sendo esse pedido do Flamengo. Tem também novidades do caso Bruno Henrique. E aí, ele vai poder jogar contra o Juventude? Novidade importante que a gente trouxe nas redes sociais em primeira mão. Isso tudo e muito mais no vídeo de agora. Mas antes, gostaria de pedir para você se inscrever no canal, soltar o dedo no like, ativar a notificação, compartilhar esse vídeo com os amigos, com as amigas e assim ajudar o canal a crescer cada vez mais. Conto com a sua colaboração, qualquer ajuda será super bem-vinda. Não deixe de hypar o vídeo também, tá? Galera, vamos lá. Dos jogadores do Flamengo que participaram dessa data FIFA com as suas seleções. Varela e Arrascaeta, vocês lembram muito bem que voaram em campo contra o Peru, na vitória da seleção uruguaia por 3-0, Arrascaeta fazendo um golaço. Os dois foram, entre aspas, devolvidos ao Flamengo antes do término da data FIFA. O Varela com um problema físico, já a gente vai falar sobre isso, porque o Flamengo atualizou a situação dele. O Arrascaeta, muito bem. Os dois se reapresentaram nessa quarta-feira ao técnico Felipe Luiz. O Vinha, outro jogador uruguaio que estava com a seleção uruguaia, não entrou em campo contra o Peru, mas foi titular contra o Chile e ficou 96 minutos em campo. Uma boa notícia para a torcida do Flamengo, mostrando para o técnico Felipe Luiz que, fisicamente falando, ele está muito bem. Então, se o Ayrton Lucas foi escolhido como titular e o Vinha não, é uma opção do Felipe Luiz. Isso não é uma crítica, é apenas uma explicação para aqueles que me perguntam por que o Vinha não joga de titular. É uma escolha do Felipe Luiz. O Carrascal, convocado para a seleção colombiana, ficou à disposição nos 2 jogos, mas nem sequer entrou em campo. Inclusive, o técnico Nestor Lourenço explicou: cada mudança tem um motivo. Carrascal vai se beneficiar do estilo do Flamengo, que prioriza toque curto, posse de bola e progressão com qualidade. Todos esses fatores vão ajudá-lo a se preparar melhor para os desafios internacionais. Gonzalo Plata jogou nos 2 jogos da seleção equatoriana, mas sem muito destaque também, porém volta normalmente, sem sofrer nenhuma lesão, nenhum problema físico. Samuel Lino não entrou em campo no jogo do Brasil contra o Chile, no Maracanã, mas foi titular contra a Bolívia na altitude de 4.100 metros. Inclusive, nitidamente, o jogador sentiu muito a altitude, até nos números. Ele não finalizou nenhuma vez ao gol e deu 16 passes com 87% de precisão, mas ele sentiu muito a altitude. Esses jogadores que eu mencionei aqui, Samuel Lino, Matinhas Vinha, Gonzalo Plata e Carrascal, vão se reapresentar ao Flamengo nessa quinta-feira. Varela e Arrascaeta se reapresentaram hoje, quarta-feira. Vamos falar agora do Lázaro, galera. O Lázaro ele foi vendido pelo Almeria ao Al Najama, da Arábia Saudita. E aí, tem muito torcedor na dúvida, e teve gente também da mídia noticiando que o Flamengo, teoricamente, teria direito a 30% do valor da venda, que foi de 5 milhões de euros.
porém não é 30% do valor da venda. O Flamengo tinha direito a 30% do lucro de uma venda futura. Então, se o Almeria vendesse o Lázaro por um valor maior daquele que foi pago para contratar o jogador junto ao Flamengo, o Flamengo teria direito a 30% do lucro, tá? Na ocasião, o Flamengo vendeu o Lázaro por 7 milhões de euros para o Almeria. Ou seja, se o Almeria vendesse o Lázaro por 7,1 milhões de euros, o Flamengo teria direito a 30% de 100 mil euros. Dei um exemplo para vocês. Mas não é o caso, porque o Lázaro ele foi vendido por um valor menor dos 7 milhões de euros. Ele foi vendido por apenas, entre aspas, 5 milhões de euros. Ou seja, o Flamengo não tem direito a nada, porque não teve lucro. Foi uma venda com valores menores. O Flamengo tem direito a mecanismo de solidariedade, que aí, enfim, não vai dar nem 3% do valor da venda. Então fica aí a informação para vocês. Portanto, o Flamengo não tem direito a receber nada nessa transação envolvendo o Lázaro do Almeria para o clube da Arábia Saudita. Vamos falar agora do boletim médico do Flamengo envolvendo Alexandre, Eric Pulgar, Varela e Jorginho. É isso mesmo, Jorginho voltou a sentir dores musculares na coxa e já a gente vai falar. Vamos começar pelo Alexandre, ordem alfabética. O lateral iniciou trabalhos em campo com a fisioterapia nessa quarta-feira. Aqui não está no comunicado, mas a ideia do Flamengo é deixá-lo à disposição para o jogo de quinta contra o Estudiantes pela Libertadores. Eric Pulgar, em recuperação da fratura sofrida no quinto metatarso do pé direito, na sexta-feira, Meia realizará tomografia computadorizada para acompanhar a evolução. É aquilo que a gente já tinha falado para vocês. Se nessa tomografia mostrar que a lesão no quinto metatarso está 100% curada, ele vai entrar no processo final de recuperação física e aí demora cerca de 15 a 21 dias para ele ficar à disposição do técnico Felipe Luiz. Varela, lateral, se reapresentou com um quadro de pubalgia. Está em tratamento com o departamento médico do clube e será reavaliado diariamente. Eu não consigo cravar que ele vai estar à disposição no domingo contra o Juventude e nem consigo cravar que ele não vai estar à disposição no domingo. É, como disse o Flamengo aí, uma avaliação diária. Se eu fosse Flamengo, não botaria o Varela para jogar no domingo no Alfredo Jaconi contra o Juventude. Deixaria esse jogador descansando para o jogo de quinta contra o Estudiantes, até porque o Emerson Royal está muito bem treinando esse tempo todo durante a data FIFA com os demais jogadores. E o Jorginho, galera, ainda com olha a nota do Flamengo, tá? Ainda com resquícios de dor no músculo posterior da coxa esquerda, o jogador segue em tratamento com o departamento médico do Flamengo. Ele voltou a sentir dores musculares na coxa, tendo em vista que o jogador estava treinando normalmente com os demais jogadores no campo, voltou a sentir dores e eu acho não, é praticamente certo que ele não vai a campo no domingo contra o Juventude, inclusive já pensando nesse jogo de quinta-feira para pegar o Estudiantes pela Libertadores, que é um jogo bem importante. Então, fica aí essa notícia ruim envolvendo o Jorginho, pelo menos a notícia boa é que o Alexandre está mais próximo de voltar, e o Varela acompanhar diariamente, porque o Flamengo terá uma sequência extremamente importante de jogos. Domingo tem o Juventude no Alfredo Jaconi, o Flamengo não vence lá desde 97, um longo tabu, acho que chegou a hora de quebrar esse tabu. Depois tem Libertadores, casa cheia, depois tem clássico contra o Vasco, então o Felipe Luiz ele precisa ter todos os jogadores à sua disposição. Vamos falar desse sucesso total que está sendo esse pedido do Flamengo à ONU para que a ONU reconheça o clube como primeira nação simbólico cultural do planeta. Já falei no último vídeo que os antes estão desesperados, dizendo que o Flamengo se acha muito, que isso é a síndrome do Thiago Galhardo, porque o Thiago Galhardo, jogador que está atualmente no Santa Cruz, pelas declarações que o Thiago Galhardo dá, se achando acima de vários jogadores. Enfim, goste ou não, queira ou não, só se fala nisso. O Flamengo pautou a imprensa nas últimas horas, nos últimos programas, mesmo sendo dia de data FIFA, jogo da seleção brasileira, mas muita gente falando sobre o Flamengo. Inclusive, o Flamengo emitiu um comunicado oficial que em apenas 7 horas, 100 mil assinaturas foram adquiridas.
Inclusive, eu vou ler aqui o comunicado do Flamengo e já vou atualizar. Hoje o Flamengo lançou a campanha Nação na ONU, um movimento que pede o reconhecimento oficial da nação rubro-negra como a primeira nação simbólico-cultural do planeta. No pronunciamento especial transmitido pela Flamengo TV, Zico, maior ídolo da história do clube, convocou a torcida. Vamos lá, todo mundo assinando a petição. Quero ver 100 mil assinaturas em uma semana. Em uma semana, Zicão? Foram em 7 horas. O resultado, a nação mostrou mais uma vez sua força e paixão. Em apenas 7 horas, já alcançou a marca de 100 mil assinaturas. Esse feito histórico comprova aquilo que todos já sabem. O Flamengo é muito mais do que um clube. É cultura, é identidade, é povo, é uma nação. E a caminhada só está começando. Se em 7 horas já chegamos a 100 mil, quantas vozes teremos unidas até o final da campanha? Então, o link eu não vou ficar divulgando aqui, porque eu não sei como é a questão aqui no YouTube de direito autoral, transmissão. Sei que o Flamengo divulgou um vídeo do Adriano, inclusive, Adriano pedindo para a galera se inscrever. Para quem quiser, eu não vou botar aqui no vídeo, nem na descrição, porque eu não sei se pode, mas é peticão.flamengo.com.br. Vou repetir, peticão, porque não usa o C cedilha nem o tio ali, obviamente, peticão.flamengo.com.br. Já fez a sua parte? Faça a sua parte. E enquanto a gente grava esse vídeo aqui, mais de 150 mil assinaturas já tinham sido adquiridas, registradas pelo Flamengo. Então, corre lá, porque eu tenho certeza que até você assistir esse vídeo aqui, já bateu 200 mil e, enfim, vamos acompanhando essa informação. Enquanto isso, eles reclamam. E a nação mostra o porquê a ONU tem que aceitar esse pedido do Flamengo. Para finalizar nosso vídeo, galera, atualização sobre Bruno Henrique, que a gente trouxe em primeira mão aí nas redes sociais, @VenerCasagrande, Twitter, @VenerCasagrande, Instagram. O departamento jurídico do Flamengo entrou no começo da noite dessa terça-feira, com pedido de efeito suspensivo para Bruno Henrique, jogador suspenso pelo STJD em 12 jogos, para que ele possa ficar liberado para atuar até o julgamento do pleno. E eu vou contextualizar para vocês como é que isso aconteceu. A pessoa lá do Flamengo me mandou mensagem, entramos nesse minuto, Venê. Aí eu falei, com qual pedido? A pessoa falou, exclusivamente com pedido de efeito suspensivo, para que o BH possa atuar até o julgamento no pleno. Aí eu falei, boa, e até quando eles podem responder se vão dar o efeito ou não? E a pessoa me explicou, não há prazo definido, mas geralmente acontece em até 2 dias. Bom, terça, supondo que saia até quinta, até sexta, e aí a gente vai saber se o Bruno Henrique vai poder jogar contra o Juventude no domingo ou não, mas o pedido foi feito, o pedido sendo feito, ele agora será avaliado pelo STJD, e aí a gente vai saber se esse efeito suspensivo será concedido ao atacante do Flamengo ou não. Eu, particularmente, não entendo muito disso, sou sincero, busco entender ao máximo para poder trazer as informações e também opiniões. Mas pelo que eu acompanho aí no futebol, a todo momento tem um efeito suspensivo. Acho que dessa vez será concedido também. Mas é aquilo, é apenas um achismo em cima daquilo que eu acompanho do que acontece no futebol. Rapaziada, vocês não vão acreditar no que o ex-atacante David revelou sobre sua carreira e sobre um dos maiores técnicos do futebol brasileiro. Campeão pelo Santos e Cruzeiro, ele disse com todas as letras, Vanderlei Luxemburgo foi o melhor treinador que já teve. E as histórias que ele contou sobre bastidores e preleções vão deixar qualquer torcedor boquiaberto. Preparem-se para descobrir como Luxa conseguia motivar o time e até manipular decisões nos vestiários, transformando momentos difíceis em títulos memoráveis. Acompanhe cada detalhe e entenda por que David o considera único, sem exageros. David relembrou sua passagem pelo Santos em 2004, quando o time estava na zona de rebaixamento e conseguiu emplacar 15 vitórias seguidas, conquistando o título no final do ano. Ele destacou que a sua contratação foi inicialmente um pedido do técnico Leão, mas com a chegada de Luxemburgo, a sintonia foi imediata e os resultados apareceram rapidamente. Segundo David, aquele foi um dos picos da sua carreira, junto com 2002 no Corinthians e 2003 no Cruzeiro, mostrando como o entrosamento com o treinador era decisivo para o sucesso do time. O ex-atacante também revelou os bastidores da derrota do Santos para o Corinthians nas semifinais do Paulistão de 2001.
No vestiário, Geninho orientou a zaga sobre como agir em certas jogadas, incluindo a premeditação de faltas, algo que irritou David e outros jogadores. Essas histórias mostram o quanto bastidores e decisões de treinadores podem influenciar diretamente o resultado dentro de campo, além de mostrar que, mesmo em derrotas, o jogador observava detalhes que moldaram sua visão sobre liderança e estratégia no futebol. David destacou que Luxemburgo era o único técnico capaz de ganhar jogos no vestiário, cantando jogadas, preparando estratégias e motivando os atletas antes mesmo de pisarem em campo. Ele lembrou situações marcantes, como a última rodada do Brasileirão de 2004, quando Robinho foi reintegrado ao time com o clima preparado para pegar fogo, e todos reagiram com máxima intensidade. O ex-atacante ainda criticou o futebol moderno, chamando de robótico e burocrático, e destacou que muitos clubes hoje funcionam como prefeituras, cheios de amigos e parentes, perdendo a essência competitiva que ele viveu nos melhores momentos ao lado de Luxemburgo.